Oi, pessoal. Aqui é o Pereira, especialista em direito previdenciário. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Essa aposentadoria protege o segurado da Previdência, que venha a perder definitivamente a capacidade laborativa para exercer atividade profissional e, com isto, deixa de auferir rendimentos que assegura sua sobrevivência e da sua família. Ela será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio por incapacidade temporária após parecer da perícia médica do INSS, seja considerado incapaz permanentemente para exercer qualquer trabalho e que também não possa ser reabilitado para exercer outra profissão. A concessão deste benefício depende da comprovação de, no mínimo, 12 contribuições mensais recolhidas para a Previdência, que é a carência exigida. Carência é o número mínimo de contribuições mensais pagas para que o segurado tenha direito a benefício. No entanto, o segurado fica dispensado de comprovar estas contribuições em 4 situações. Primeira, se for portador de doença grave especificada em lei, atestada pela perícia médica. Como exemplos, temos a tuberculose, cegueira, cardiopatia grave, entre outras. Segunda situação, quando o segurado sofrer acidente de qualquer natureza, que é aquele de origem traumática, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Terceira situação, quando o segurado for acometido de doença profissional, que é aquela ligada a uma categoria profissional, como a asma ocupacional, estresse ocupacional e dermatose ocupacional, ou doença do trabalho que está relacionada com o ambiente de trabalho do empregado, como frio, radiação, barulho, entre outras. Quarta e última situação, quando se tratar de segurado especial, desde que ele comprove por 12 meses que exerceu atividade rural no período imediatamente anterior à data do requerimento do benefício. Em todas estas situações em que não precisam comprovar as 12 contribuições, o segurado deverá estar filiado ou vinculado à Previdência Social. E a concessão deste benefício depende de avaliação da condição de incapacidade para o trabalho por meio de exame realizado pela perícia médica. Se a perícia negar o benefício, o segurado pode recorrer da decisão ao próprio INSS no prazo de 30 dias contados da data da ciência da decisão, ou propor ação na Justiça. A doença ou lesão da qual o segurado já era portador ao se filiar à Previdência não lhe assegura direito a este benefício, exceto quando a incapacidade permanente para o exercício da atividade profissional
surgir por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Estas doenças são aquelas pré-existentes, ou seja, quando o segurado começou a contribuir para a Previdência Social, ele já era portador de uma destas doenças. A aposentadoria será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, caso o segurado esteja em gozo deste benefício. A aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive decorrente da transformação de auxílio por incapacidade temporária, concedida ao segurado com mais de uma atividade, está condicionada ao afastamento por incapacidade de todas as atividades, devendo o início do benefício ser fixado, levando em consideração a data do último afastamento. Este benefício tem uma renda mensal decorrente da aplicação de percentual incidente sobre o salário de benefício, que é o resultado da soma dos 12 últimos salários atualizados, e seu valor varia de segurado para segurado ou será um salário mínimo. Quando a aposentadoria decorrer de acidente do trabalho, que é aquele ocorrido com o segurado a serviço da empresa, doença profissional, que é aquela ligada a uma categoria profissional, como asma ocupacional, estresse ocupacional, dermatose ocupacional, entre outras, doença do trabalho, que está relacionada com o ambiente de trabalho, como frio, radiação, barulho, etc. A renda mensal destas aposentadorias será de 100% do salário de benefício ou será um salário mínimo. O valor desta aposentadoria será acrescido de mais 25% do valor da renda mensal do benefício, ainda que a soma ultrapasse o limite máximo do salário de contribuição, independentemente da data do início da aposentadoria, para aquele segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa para ajudá-lo a praticar atos da rotina diária, sendo devido a partir da data do início do benefício, quando comprovada a situação na perícia que sugeriu a aposentadoria por incapacidade permanente, ou da data do pedido do acréscimo, quando comprovado que a situação se iniciou após a concessão da aposentadoria, ainda que ela tenha sido concedida em cumprimento de decisão judicial. Esta necessidade deverá ser comprovada pela perícia médica. Exemplos de doenças que permite concessão do acréscimo de mais 25% sobre a renda mensal do benefício. Doença que exige do segurado permanência contínua no leito, cegueira total, paralisia dos 2 braços ou das 2 pernas, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, entre outras. Esse acréscimo de mais 25% da renda mensal cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão, que será concedida aos dependentes. Esta aposentadoria será devida ao segurado empregado
a contar do 16º dia do afastamento da atividade, ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento da atividade profissional e a data da entrada do requerimento no INSS decorrerem mais de 30 dias. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, trabalhador rural, segurado especial e facultativo, a contar da data do início da sua incapacidade para o trabalho ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas se passarem mais de 30 dias, ou a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade permanente, se o segurado se encontrava em gozo deste benefício. O aposentado poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições de saúde que justificaram sua aposentadoria, seja ela concedida por força de decisão da Justiça ou pelo próprio INSS, para fins de avaliação das condições que justificaram sua aposentadoria. Também poderá ser convocado para submeter-se a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS, sob pena de suspensão do benefício. Se o segurado foi aposentado com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, ele fica dispensado da avaliação das condições que justificaram sua aposentadoria concedida pelo INSS ou por decisão da Justiça. O aposentado que não tenha retornado à atividade profissional está dispensado do exame médico pericial em duas situações: após completar 55 anos de idade e que tenha decorrido 15 anos da data de concessão da aposentadoria, ou após completar 60 anos de idade. O aposentado que se julga apto a retornar ao trabalho porque sua capacidade laborativa foi recuperada, deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação pericial. Na hipótese da perícia médica concluir pela recuperação da capacidade laborativa do segurado para retornar ao trabalho, a aposentadoria será cancelada. Se o aposentado voltar voluntariamente ao trabalho sem comunicar ao INSS, terá sua aposentadoria cessada automaticamente a partir da data do seu retorno, porque é proibido trabalhar e receber o valor do benefício concomitantemente. Não tem direito a esse benefício quem se filia à Previdência com doença ou lesão que justificou a concessão da aposentadoria, salvo quando a incapacidade resultar do agravamento dessa doença ou lesão na data da concessão do benefício. Estas são as doenças pré-existentes, ou seja, o segurado, quando começou a contribuir para a Previdência Social, ele já era portador de uma destas doenças. O aposentado e a pensionista do INSS que seja portador de doença grave especificada em lei tem direito à isenção do imposto de renda, mesmo que a doença tenha se manifestado após a concessão do benefício. A isenção vale apenas para o benefício previdenciário. Caso haja outra fonte de renda
como aluguéis ou remunerações, a isenção não se aplicará sobre esses outros valores. A patologia deve ser comprovada com documentos médicos, como atestados, laudos ou relatórios, e avaliação da perícia médica. O pedido de isenção é gratuito e pode ser realizado pelos canais de autoatendimento da Previdência, como o Meu INSS ou a Central de Atendimento 135. O segurado só precisa comparecer no INSS caso seja chamado para se submeter a uma perícia médica. Exemplos de doenças que permitem a isenção do imposto de renda: tuberculose ativa, alienação mental, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, contaminação por radiação, AIDS com base em conclusão da medicina especializada, entre outras doenças. Esta aposentadoria será encerrada em 3 situações. Primeira, quando o segurado recuperar a capacidade para o trabalho, mediante a avaliação da perícia médica. Segunda situação, quando o segurado voltar ao trabalho por conta própria, ou em caso de morte do segurado que esteja aposentado. Com a morte do segurado, os seus dependentes poderão requerer o benefício de pensão, desde que atendam os requisitos exigidos para a caracterização de dependente do segurado. Estes foram os principais temas acerca da aposentadoria por incapacidade permanente. Pessoal, obrigado por me acompanhar. Deixe seu curtir no vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo com outros temas. Abraços!